Agora, este Plano Nacional de Educação, que vem sendo trabalhado desde os municípios, pelas conferências, passando pelos estados, com a presença da sociedade civil, como esse grupo aqui representa, nós temos hoje uma situação favorável, desde que, a meu ver, este plano, ele contenha metas realistas, factíveis. É possível a gente estabelecer metas que possam ser progressivas a partir, por exemplo, tá, no bicentenário da independência, 2022, e assim sucessivamente. Metas que sejam factíveis. Essas 295 metas do atual plano são muito interessantes. Ninguém vai ser contra elas, mas algumas você lê, você diz assim, é um sonho, é bom sonhar. Agora, quando o sonho é demais, ele acaba tirando um pouco um sentido de vinculação com a realidade mais próxima e que, mediante um plano. O que precisa ficar claro no sonho, no horizonte, tem que ficar na LDB, tem que ficar na Constituição, mas a tradução desse sonho em metas factíveis e realistas tem que cair no plano para que a chegada da DRU, felizmente a retirada da DRU, da educação, que eleva de novo os patamares a 18% dos impostos da União, que a vinculação com o PIB, agora posto na Constituição, possam trazer os frutos desejados. Pela primeira vez, nós aqui 10 anos não estamos aqui de novo dizer, fracassamos. Se está ligado a esta vinculação, se existe todo esse caldo de cultura, existe esse financiamento, existe o rigor na aplicação do recurso pelo Fundeb, né? O que falta? Bem, nós temos uma pluralidade de dispositivos na Constituição, na LDB, no ECA e outros instrumentos, mas esses também estão capilarizados. Você tem o artigo da Constituição que fala do direito público subjetivo, com a responsabilização. Essa responsabilização, ela tem a lei que a ativa, é uma lei do Dutra, a 10.075, mediante a qual o Collor foi cassado. É uma lei do Dutra. Todos os atentados contra os direitos civis, sociais e políticos têm nesta lei o seu instrumento pelo qual você assina. Então você tem a Constituição, tem a lei do Dutra, tem a LDB, tem o ECA e outras leis, vamos dizer, concorrentes no âmbito da educação. É preciso que haja uma lei de responsabilidade educacional. Algo que, vamos dizer assim, conjugue este lado que coloque na mão do cidadão o instrumento jurídico capaz de fazer valer aquilo que a meta estabeleceu. Porque também não adianta você estabelecer uma meta realista, factível, e ela não é realizada, e isto fica impune. Ou seja, um trabalho de conscientização, vamos usar uma expressão do Paulo Freire, de conscientização de quem se propõe a ser governante, quem se propõe a ser gestor executivo da coisa pública. Ele tem que saber que ele se propondo a tal cargo, ele tem o dever, e esse dever está codificado numa lei de responsabilidade da educação, tem várias circulando no Congresso Nacional, mas isso precisaria, digamos assim, ser uma lei, entre aspas, orgânica, no sentido de pegar o que tem na Constituição, o que tem na LDB, o que tem na lei do Dutra, de 1950, o que tem no ECA e outras, e fazer disso um código só, uma lei orgânica só, que dê ao mesmo tempo consciência para o executivo, para o gestor, o que ele vai
assumir, em que ele vai ser cobrado. Nesse sentido, essa lei deveria se aproximar, não do caráter draconiano da lei de responsabilidade fiscal, né? Teria que ter um caráter que chegasse, né, realmente, se houver uma omissão permanente, que esse sujeito fosse punido pelo fato de não cumprir o dever. Isso tem que ser o último elo da cadeia. E, do outro lado, desce ao cidadão a capacidade, o recurso que o Código de Defesa do Consumidor é, então, o outro lado, que eu chamo a atenção, né, de ser algo que foi apropriado pela população. O sujeito vai comprar um requeijão e está vencido, aquilo ele questiona, ele critica, ele vai para o PROCON, etc. Ele assumiu isso, nós precisamos colocar isso. Porque não adianta dizer lá, como agora diz, não é? A educação é obrigatória dos 7 aos 17, isso é um avanço incrível, incrível. Eu concordo com quem disse aqui que teria que ter sido aparecido nas primeiras manchetes dos jornais. Que nós pareamos hoje com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos. O próximo passo vai ser se nós pudermos ter o dia que nós chegamos à jornada integral. Portanto, a escola de 7 horas. Né? Mas o fato de ter se tornado obrigatório, né? Eu me lembro, a Taíde era colega lá na Câmara de Educação Básica, nós chegávamos com certificados vindo do Paraguai, vindo do Uruguai, vindo da Argentina, para a gente fazer uma equivalência, uma equiparação, e era um problema, porque lá eram 9 anos, são 9 anos já de longa data, e nós aqui apenas com 8 anos. Então ficávamos fazendo uns ajustes, uns remendos para... Então, chegar aos 9 anos, nós nos equiparemos a alguns países da América Latina. Né? Chegar agora a 10, 13, 14 anos, nós nos equiparamos aos países mais avançados do mundo nessa matéria de obrigatoriedade da educação. Né? Entretanto, ainda falta alguma coisa, ampliação da jornada, etc. Mas, se isto agora passou a ter vigência, ainda que progressiva, qual é o instrumento que Todos pela Educação ou a campanha possui, ou a ação educativa, no âmbito da educação dos jovens e adultos, para fazer valer esse tipo de coisa? Então, eu diria, eu já estou terminando, eu diria que, junto com o Plano Nacional de Educação, junto com a Lei de Responsabilidade da Educação, educacional, a emenda 59, ela trouxe um elemento a mais, ela colocou lá uma palavra que pode ajudar. Chama-se Sistema Nacional de Educação por Colaboração Recíproca, no artigo 214. Essa era uma palavra até agora, uma palavra maldita, que imaginava-se que um sistema nacional seria um cisma no país, seria um atentado ao federalismo, iria acabar com o federalismo no Brasil. Não, ele é de molde a estabelecer uma colaboração recíproca entre os entes federativos. Isso é outro dado que esse plano precisa tipificar, especificar. Não pode ficar como hoje o desde 88, de uma forma bastante genérica e bastante abstrata. Voltando a, sobretudo, 1930, eu creio que é um pouco voltar aos ideais da ABF, a Associação Brasileira de Educação, e naquela época conseguiu mobilizar, né, não só intelectuais, acadêmicos, mas conseguiu mobilizar governos, conseguiu mobilizar, e para o tempo conseguiu algo que era meritório para ela. Eu creio que hoje o Todos pela Educação representa um pouco isso, o movimento da sociedade civil. Quando a sociedade civil pega para valer uma determinada bandeira, é difícil, muito difícil, que ela não ressoe nos espaços do poder, que ela não ressoe nos espaços daqueles que, enfim, de alguma forma, se apresentam para se tornarem os gestores executivos do Brasil. Não é? Então, é isso que eu queria dizer para vocês.